Olá, eu estou aqui para apresentar mais um trabalho fruto da disciplina de Gestão de Políticas Públicas do curso de mestrado em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas da UNIT. A matéria ela é ministrada pela professora Verônica. Eu me chamo Valdir e vou apresentar aqui para vocês a primeira de duas etapas do nosso trabalho, onde em um segundo momento ele será apresentado pelo meu colega, o Júnior. Bom, o artigo escolhido por nós foi O Estado da Arte da Avaliação de Políticas Públicas, Conceituação e Exemplos de Avaliação no Brasil, de autoria de Marília Pata, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Letícia Maria, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente inicia essa apresentação destacando algumas não, né? Destacando as palavras-chave apresentadas no artigo, que foram políticas públicas, avaliação e monitoramento. Além dessas palavras, né, destacadas no texto e diante do que a gente pesquisou, a gente também achou importante destacar mais duas, que seriam a melhoria contínua e o accountability. O trabalho ele foi dividido em 5 sessões, onde em um primeiro momento as autoras mostram a conceituação de avaliação e suas principais características. Em seguida, elas fazem, né, uma análise dos tipos de avaliação. No terceiro momento, ela mostra os diversos usos, né, da importância de avaliar as políticas públicas. No quarto momento, ela mostra a tendência dos estudos avaliativos no Brasil e no mundo. E, por fim, elas mostram as dificuldades e necessidades ao aprimoramento da atividade de avaliação de políticas públicas. O principal foco, né, do artigo, diante do que a gente leu, é o seguinte, né, que o artigo ele destaca, de uma forma sistemática e analítica, a relevância dos processos de avaliação, sistematizando informações sobre aspectos conceituais e o estado da arte dos estudos sobre avaliação e das práticas avaliativas de diferentes esferas de governo. A gente achou importante, diante do que a gente leu no artigo, né, das autoras, assim como também do que a gente pesquisou, fazer uma diferença entre avaliação e monitoramento. Apesar delas estarem ali intimamente ligadas, é interessante fazer essa distinção. E diante do que a gente verificou, tanto no artigo como nas pesquisas realizadas, a gente fez a seguinte distinção entre essas duas palavras. O monitoramento seria uma atividade gerencial interna realizada sistematicamente durante o período de execução e operação, para se saber como uma intervenção evolui ao longo do tempo, através de dados da gerência do projeto, sobre metas iniciais, indicadores e resultados associados aos programas. E já a avaliação, por sua vez, pode ser realizada antes, durante a implementação ou mesmo em algum tempo depois, após o programa provocar todo o seu impacto e com a preocupação centrada no modo, medida e razão dos benefícios advindos. A gente poderia dizer em poucas palavras o seguinte, que o monitoramento ele é durante o processo de implementação de uma política. E já a avaliação ela está intimamente ali ligada ao final da política pública, seria após a sua execução, para saber se ela foi positiva ou não, e com isso ser feita a melhoria. Mas nada impede que a avaliação ela também possa ser feita durante o processo de elaboração e de execução de uma política pública. O que seria a avaliação de uma política pública, então? A gente chegou no seguinte conceito diante do que a gente pesquisou e principalmente do que foi extraído do artigo das autoras. Pode-se afirmar preliminarmente que a avaliação é um instrumento importante para a melhoria da eficiência do gasto público, da qualidade da gestão, do controle social sobre a efetividade da ação do Estado, sendo esse último instrumentalizado pela divulgação de resultados das ações do governo. Esse ponto final de divulgação das ações ele é importantíssimo porque nada melhor do que, através dessa divulgação, chegando ao conhecimento da sociedade e do usuário que faz uso da política pública, né, implementada, ele é quem realmente vai dizer se aquela política ali avaliada ela foi realmente favorável ou não. Por isso que é importante a divulgação desse resultado para poder se ter uma transparência
né, de que se realmente aquela política foi de fato ou não favorável ao fim ao qual ela se propõe. A gente destaca aqui nesses slides alguns organismos internacionais que propuseram metodologias de avaliação. A gente destacou aqui, entre tantos outros, né, alguns de grande relevância internacional, que é a Organização das Nações Unidas, a ONU, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, tem também aqui a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe e o Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento. Dando aqui seguimento, o processo de avaliação ele tem um ponto muito importante que a gente fez questão de frisar nesse slide, é que, e até falado no slide anterior, é que assim, a avaliação, por mais que ela esteja intimamente ligada ao final da implementação de uma política pública, ela tem que ser também uma atividade permanente, né, durante o processo de execução dessa política. É por isso que a gente destacou essa fala de Costa e Castanha, né, que são autores citados, né, pelas autoras do artigo, onde eles falam o seguinte: o processo de avaliação é uma atividade permanente, não restrita à etapa final do ciclo da política pública. Ou seja, realmente assim, por mais que ela esteja ali intimamente ligada à etapa final, ela tem um papel também muito importante durante o processo de elaboração e execução de determinada política pública. E qual o propósito de avaliar uma política pública? O propósito de avaliar seria o guiar os tomadores de decisão, orientando-os quanto à continuidade e necessidade de correções ou mesmo suspensão de uma determinada política pública ou programa. Ou seja, é daí que está a importância, né, de se avaliar, porque não só no final ali da implementação de uma determinada política pública, mas também durante o processo de execução dessa política. Por quê? Quando se começa a executar uma política pública, ela pode apresentar falhas que não foram mensuradas ou que surgiram ali, né, diante durante a execução da política. E você, se houver essa avaliação, né, aí você vai poder fazer melhorias, alterações, para que ela de fato atinja ao fim proposto, né, que seria o de servir, o de suprir ali alguma necessidade da sociedade. Nesse próximo slide, a gente destaca os grupos beneficiados pelo processo de avaliação, que seriam o pesquisador, né, que somos nós aqui que estamos na UNIT, o técnico, que seria o agente público, o usuário, que é quem faz ali o uso daquele serviço, né, que é proposto, que é criado pela política pública, o Estado, né, que seria o governo federal, municipal ou estadual, e, consequentemente, a sociedade como um todo. E de que forma esses grupos se beneficiam? O pesquisador fornecendo informações importantes para a pesquisa acadêmica e pode ajudar a entender melhor as relações de causa e efeito entre políticas públicas e resultados. Já para o técnico, identificando os pontos fortes e fracos, ajustes e melhorias na política, para melhor atender às necessidades dos usuários, assim como medir a eficácia e eficiência delas, podendo ser usado para justificar a continuidade e ou expansão da política, né? Porque realmente, eu penso que um dos atores aí, um dos beneficiados mais importantes seria, só recapitulando aqui, voltando ao técnico, identificando de que forma o técnico se beneficia, né? Identificando os pontos fortes e fracos, ajustes e melhorias na política para melhor atender às necessidades dos usuários, assim como medir a eficácia e a eficiência, né, das políticas públicas, podem ser usados para justificar a continuidade ou até mesmo a expansão dela, né, de uma política pública. Considero que um dos maiores beneficiados, eu diria que na verdade é o seguinte, um dos que mais poderiam beneficiar, né, esse processo de avaliação da política pública seria o técnico ali, o agente público. Por quê? Ele está no meio ali do processo, entre a decisão da gestão pública e o usuário. Então ele vai saber ali, na prática, se aquela política está ou não dando certo, né? Se ela está tendo a eficácia, a eficiência de que se espera dela. São aí os mais importantes. Acho que o técnico e o usuário
que é o terceiro aqui que a gente destacou, que o artigo das autoras destacam, né, como maiores beneficiados. De que forma o usuário, né, ajuda a garantir, né, que as políticas públicas atendam às suas necessidades e expectativas através do melhoramento dos serviços públicos oferecidos pelo Estado. Aí temos também aqui o Estado como beneficiado. De que forma? Identificando os pontos fortes e fracos de suas políticas e tomar decisões informadas sobre a alocação de recursos e possíveis ajustes para melhorar a eficácia das políticas. E, por fim, a sociedade como um todo, né, aumentando a transparência e a prestação de contas do governo, permitindo que o público, em geral, tenha uma visão mais clara de como os impostos estão sendo utilizados. Por fim, essa primeira etapa de apresentação, a gente achou importante fazer um destaque, né, sobre a avaliação e a contabilidade, que elas estão ali intimamente ligadas. Apesar desse termo parecer algo moderno, mas é um termo utilizado já há muito tempo, que nada mais nada é do que responsabilização. A gente destacou esse termo tanto no início do trabalho, da apresentação, como também fez questão de destacar agora porque a gente pensa que a responsabilização é algo que deve ser permanente, constante. É importante, né, que aquele agente que realmente tomou uma decisão errada e que gerou prejuízo ali ao Estado, à sociedade, ele possa se responsabilizar pela sua atuação, né? Aí a avaliação e a contabilidade, que além de aprimorar o processo de tomada de decisão, vislumbra a alocação apropriada de recursos e promove a responsabilização por decisões e ações dos agentes públicos. Bom, essa é a primeira etapa do nosso trabalho. A segunda ficará aí a cargo do nosso colega de classe, o Júnior, que irá dar continuidade aos pontos apresentados no artigo e alguns que a gente pesquisou em outras fontes. Espero que tenham gostado. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário de quem esteja vendo. Vou dar continuidade aqui à apresentação. Como acredito que a maioria aqui lembra, sou o Antônio. Estamos aqui agora falando sobre o artigo e vou dar continuidade a partir do slide 14. Nessa parte do trabalho, a gente identificou que o autor trouxe quais outras razões fomentaram a demanda por criar avaliações em nosso país. E aí a gente traz o contexto aqui da crise fiscal que aconteceu no ano de 1990, que diminuiu a capacidade de gastos do governo à época do ocorrido, o fim do processo inflacionário, que reduziu as receitas financeiras dos governos e expôs problemas das finanças públicas de uma maneira geral, o aprofundamento da democracia, que trouxe novos atores sociais, reivindicações ao governo, inclusive o controle social participando aqui mais ativez, já com as prerrogativas previstas dentro da Constituição Federal. Redução da ajuda externa, pressão de organismos internacionais, de fomento pela aferição dos resultados dos programas sociais por eles financiados, e aumento da desigualdade social e a busca por programas sociais públicos. E aí, nesse contexto, os autores do artigo trazem esse conceito, essa expressão, nova gestão pública, New Public Management, seria a implantação de mecanismos de gestões oriundos da iniciativa privada na administração pública. No Brasil, o uso desse modelo teve início com a reforma de 1988, que é a EC, Emenda Constitucional 19, que veio trazer mudanças substanciais na Constituição Federal. E aí, nesse contexto, a gente traz para quais foram os tipos de avaliação aportados nesse texto que a gente trabalhou aqui para tentar reduzir e apresentar para vocês. Primeiro seria conforme o agente e quem participa do processo de avaliação, conforme a natureza da avaliação. Em terceiro seria conforme o momento que essa avaliação é feita. E quarto seria conforme o tipo do problema a qual a avaliação pretende responder. Os diferentes usos das avaliações, elas podem acontecer de forma pegar estudos avaliativos que os autores pegaram estudos avaliativos que envolveu 4 tipos de possibilidades. Aqui a gente está falando do instrumental, conceitual, instrumento de persuasão e esclarecimento. Aí a gente já decorre agora de que forma cada tipo pode ser usado. No instrumental depende da qualidade da avaliação e da adequação da divulgação de seus resultados.
Já no conceitual, essa abordagem é potencializada quando os técnicos participam ativamente do processo de avaliação, quando ela é acolhida por profissionais técnicos que têm mais conhecimento da área a qual está sendo avaliada. E o instrumento de persuasão ocorre quando ela é um recurso para mobilizar o apoio à posição que os tomadores de decisões já têm sobre as mudanças necessárias na política ou no programa e para ganhar novos adeptos. Seria mais aquela situação onde já se tem um conceito ou um caminho que acredita que deve ser seguido e existe essa questão do instrumento para que possa persuadir aquela ideia de determinado ator envolvido no processo. E o quarto seria o esclarecimento, que incide sobre as redes profissionais e comunidades de políticas, os formadores de opinião, a Advocacy Collection. E aí agora a gente já evolui para como é que está essa questão da avaliação no mundo, tendências internacionais recentes. A gente traz exemplo aqui do Banco Mundial, por exemplo, estabeleceu em 94 o modelo do quadro lógico, ferramenta destinada a facilitar a conceituação, desenho, execução e avaliação de projetos. O BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, dentro do projeto de fortalecimento da função avaliativa na América do Sul, que tem procurado analisar os avanços no campo da avaliação, promovendo o intercâmbio de experiências quanto à gestão pública. E um outro aspecto que a gente traz aqui como destaque para a nossa fala é a agenda pela eficácia da ajuda ao desenvolvimento, movimento apoiado por governo de países desenvolvidos e também em desenvolvimento, agências multilaterais de cooperação e organizações privadas de financiamento que fazem aporte em determinados países. E avaliação na atualidade no Brasil. A gente traz aqui a questão da avaliação baseada em dados, Data Driven Evaluation, aquela que é utilizada técnicas de estatística para que a gente pode fazer geração de dados para que colete, analise e com isso me tragam indicadores ou caminhos de resultados. Avaliação de impacto, que é aquela que busca identificar e mensurar os efeitos causados pelas políticas públicas em diferentes grupos sociais e econômicos, por meio de análises estatísticas e comparações entre grupos de controle e de intervenção. Também temos a questão da avaliação participativa, que é quando envolve a participação ativa dos seus usuários e beneficiários de determinado programa. É como se a gente fosse fazer uma avaliação aqui do programa Bolsa Família. Então, a gente iria efetivamente questionar, avaliar, envolvendo esses pares e todos esses atores envolvidos, não somente aqueles que ficam na ponta, mas também todos que fazem parte do processo. E seria o caso de desenvolver pesquisas de opinião, grupos focais e outras formas de diálogo social. Além disso, a avaliação de custo e efetividade tem sido uma técnica crescente utilizada que busca mensurar os custos de cada ação ou resultado dos programas públicos em relação ao seu impacto social e econômico. E, por fim, em relação à avaliação multicritério, seria levar em consideração diferentes aspectos dos programas, tais como efetividade, eficiência, sustentabilidade e equidade. Aqui o grande conceito que a gente sempre discute de equidade, né? Buscar a igualdade de alguma forma, desamparar ou amparar aqueles que de alguma forma não têm as mesmas condições que outro grupo. Então, seria de fato uma avaliação multicritérios para que a gente pudesse atender todas as possibilidades de uma determinada política pública e a gente conseguisse compreender a capilaridade, inclusive, dessa política. E com isso, buscar integrar diferentes pontos de vista na avaliação. A grande questão aqui desse critério de avaliação seria você ponderar a forma como os diferentes critérios que elas norteiam determinada política pública para que a gente pudesse verificar a sua concretude, se ela está entregando aquilo que ela promete. E quais foram as dificuldades e necessidades ao aprimoramento da atividade de avaliação apresentadas aqui em nosso artigo que nos coube fazer essa leitura. Aí a gente faz aqui agora um resumo que seria como dificuldades muitos programas e ações que não são desenhados para serem avaliados, eles simplesmente existem. Eu lembro que na sala de aula a gente questionou um pouco sobre isso, algumas políticas públicas que a maioria, infelizmente, dos atores que fazem as políticas públicas de maneira geral, seja programa, seja legislação, seja uma ação específica, eles não têm conhecimento da parte acadêmica para que pudesse gerar um resultado, uma técnica mais equilibrada, mais qualificada com o propósito a que se pretende alcançar, poucos dados disponíveis e, quando existentes, bastante limitados e com periodicidade irregular.
embora a gente tenha uma série de legislações, exemplo da LAI, Lei de Acesso à Informação, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, diversos decretos, diversos artigos da própria Constituição Federal que prevê o processo de transparência pública em todas as políticas, a gente encontra ainda essa dificuldade, às vezes, de ter dados com qualidade para que a gente pudesse gerar um resultado de avaliação mais coeso. E a resistência na administração pública, devido à predominância de uma cultura autoritária. E aqui a gente traz como necessidade, já finalizando a nossa fala, que seria assumir a avaliação como uma atividade regular da instituição, implantando uma cultura de avaliação constante como um processo meio e não simplesmente um processo fim, fortalecer e aprimorar os sistemas de informações gerenciais existentes, a fim de construir indicadores de desempenho. O próprio Tribunal de Contas, Tribunal da União, eles desenvolvem alguns critérios que a avaliação pública, seja ela em todas as esferas, municipal, federal, estadual, sejam constantemente avaliadas. Mas a gente identifica uma grande fraqueza nos sistemas que estão por trás e como esses dados possam chegar até os indicadores corretos. A própria inteligência artificial hoje é um caminho a ser seguido, inclusive, por esses órgãos de controle externos, para que tentem mensurar de forma mais célere e, inclusive, encontre esses dados de forma mais tratadas por esses sistemas diferentes que existem, para que eles tragam resultados mais rápidos e evitem, por exemplo, corrupções, desvios de dinheiros e por aí vai. E incorporar de forma aberta todos os atores envolvidos e mapear suas percepções, desenvolvendo as informações recebidas. Seria criar uma sinergia entre todos os atores envolvidos na construção de uma política pública, pensando sempre na entrega que essa política se propõe. E com isso, não só do campo ideológico, mas também no campo da prática, a gente entregar realmente aquilo que venha mudar a vida das pessoas. Finalizamos por aqui, agradeço e desejamos aí um excelente estudo a todos.